Caros amigos, caros camaradas, eu começo por agradecer os vossos impressivos testemunhos que decidiram partilhar connosco em torno das dificuldades causadas pelos aumentos dos preços de energia, em particular do gás engarrafado, como elemento que não é separável dos magros salários, das reformas, das pensões, que muitas vezes não chegam ao final do mês. O aumento de custo de vida é uma preocupação para muitos milhares de portugueses. Entre os vários bens essenciais que continuam a registrar aumentos dos preços, os custos da energia, da eletricidade, do gás, dos combustíveis, são uma grande fatia desse esforço, muitas vezes incomportável para salários e pensões demasiado baixas. Em particular, o preço do gás de botija continua a ser inaceitável e a deixar milhares de famílias sem condições económicas, as suas casas, afetando a sua qualidade de vida e mesmo a sua saúde. Há muito que o PCP tem chamado a atenção para o problema do preço das bilhas de gás, tendo em conta que esta fonte de energia é utilizada por grande parte da população, sobretudo por populações mais desprotegidas e mais afastadas dos grandes centros urbanos. Quando a eletricidade e o gás natural ainda eram taxados à taxa do IVA reduzida de 6%, antes do aumento para 23% imposto pelo governo do PSD e do CDS, já o PCP lutava para que o gás de botija fosse incorporado nessa taxa reduzida em vez de ser taxado como se fosse um bem de luxo. Desde então o PCP tem-se batido, muitas vezes sem conta, pela reversão deste autêntico assalto aos consumidores, abrangendo também o gás de botija na proposta de redução do IVA. A recusa do PS, as manobras do PSD, que acabou por dar a mão ao governo, impediram que se voltasse à taxa de 6% para a eletricidade e para o gás. Mas o PCP não desistiu de encontrar soluções. Apresentamos várias propostas para garantir uma redução de preços, mas encontramos sempre a convergência entre PS e PSD a impedir essas medidas. Que sentido é que faz a mesma botija de gás custe em Portugal, neste momento, cerca de 30 euros, quando em Espanha é vendido pela mesma empresa em 16 euros. A diferença do preço entre os dois países não se explica pelo peso dos impostos. O ISP tem o mesmo valor. O IVA é aplicado de 23% em Portugal e de 21% em Espanha. As empresas comercializadoras são as mesmas de um lado e do outro da fronteira. As matérias-primas são adquiridas nos mesmos mercados internacionais. Então, o que é que explica a diferença do preço? É que em Espanha, tal como noutros países europeus, o preço da botija de gás é tabulado e em Portugal não é. Sim, a liberalização dos preços, a privatização da Galp, a desregulação do mercado leva a que as grandes petrolíferas continuem a acumular margens de lucros milionários à custa dos consumidores. O problema está bem identificado pelas próprias entidades reguladoras e fiscalizadoras, designadamente, segundo a ERSE, ela reside no elevado nível de concentração e enganos acumulados pelos operadores, conforme diz um relatório oficial. Então perguntamos, se as populações sentem os preços altos do gás, se as entidades responsáveis identificam o problema da acumulação da margem de lucro, se toda a gente vê que nada justifica a diferença de preços entre Portugal e Espanha, por que é que o PS e o PSD rejeitaram sempre medidas para fixar os preços? Rejeitaram-nas
porque colocam os interesses da Galp e da BP e da Repsol e de outras multinacionais petrolíferas acima da resposta a este problema tão sentido pelas populações, que é o preço do gás de botija. E se neste período mais agudo da epidemia, o governo, por pressão do PCP, se viu obrigado a criar um regime de preços máximos, a verdade é que rejeitou o seu prolongamento, mesmo quando ainda pesam as graves consequências económicas e sociais da epidemia. O recurso a esse regime, apesar de ter estabelecido um preço ainda muito elevado, mostra duas coisas. Em primeiro lugar, a completa falência das medidas anteriormente anunciadas, como a chamada gás de botija solidária, que nunca saiu do papel. E, em segundo lugar, demonstra que é possível o estabelecimento de preços máximos se houver vontade política para tal. Vontade essa que o governo do PS não tiveram, rejeitando as propostas do PCP. É por isso que dar mais força à CDU é dar mais força à justa reivindicação da redução do preço do gás de botija, quer pela redução do IVA, quer pelo estabelecimento de um regime de preços máximos. É impedir a convergência do PS e PSD na recusa de soluções para o país, onde se inclui a política energética. É dar força à defesa de uma política energética que coloque o interesse nacional e a vida de milhões de portugueses acima dos grandes interesses económicos das multinacionais e, acima de tudo, as imposições da União Europeia. Uma política energética que tenha em conta a necessidade de baixar os preços da energia, de acabar com as rendas oferidas pela EDP, pela Galp e outras. Uma política que garanta ao mesmo tempo os aumentos dos salários e das pensões, das prestações sociais, combatendo a pobreza e possibilitando a melhoria das condições de vida para que ninguém tenha de escolher entre aquecer a casa ou pôr comida no prato. Uma política que apoie os micros e pequenas e médias empresas que também veem a sua sobrevivência ameaçada pelos preços incomportáveis da energia e dos combustíveis, alimentando os lucros de centenas de milhões de euros da EDP e da Galp. Não é aceitável que o lucro de meia dúzia de multinacionais seja colocado acima do direito à qualidade de vida, à saúde, ao conforto e mesmo do desenvolvimento económico do país. A CDU continuará a ser a força decisiva para encontrar soluções que respondam aos problemas mais sentidos das populações. Nesta iniciativa singela se demonstrou o caráter inaceitável do preço dos gás de botija, porque está em roda livre, não tem um tabelamento. E isto tem a ver com os interesses, fundamentalmente, da Galp e da EDP. E foi aqui referido, e bem, portanto, numa população que conhece a dureza da vida, numa população empobrecida, numa população que muitas vezes o chamado ilegal de muitas casas serve de argumento para não permitir, apoiar, portanto, esta população. Então, mesmo nesta iniciativa singela, eu creio que é importante, nesta fase e na batalha que vamos travar, o reforço da CDU. Aqui há 3 anos, mais ou menos, estivemos em Camarate. Hoje estamos aqui. Estaremos, com certeza, com esta disponibilidade para continuar esta luta. Não é justo que essa liberalização dos preços leve a situações sociais dramáticas. Vem aí o inverno e, como disse na parte final, o problema de muitas vezes ter de escolher entre ter a comida no prato ou comprar a bilha de gás que se acabou e que é preciso renovar. Portanto, o caráter da injustiça destes preços leva à necessidade, de facto, da luta. Mas isto tem de ter voz na Assembleia da República. E a CDU terá essa voz. Este é o compromisso que assumimos com todos, com toda a população daqui do Catedral, do país, do nosso Conselho, naturalmente,
para que esta injustiça acabe. Por isso temos de travar muita luta. Por isso temos que, na Assembleia da República, também impedir que PS e PSD não resolvam este problema só para servir os interesses das grandes multinacionais. Muito obrigado. Podem contar com a CDU. Obrigado.